Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Terapia, etc e tal. Eu sou a Tina Scotton, psicóloga e palestrante, estou aqui ao meu lado. Oi, gente, sou Thaís Rosa, psicóloga, psicanalista e palestrante e youtubers. Agora nós somos youtubers, adoro, adoro. A gente tenta, né, amiga? A gente tenta. E hoje a gente vai falar de um tema pessoal que é... Bom, a gente já tem vários, né, podcasts gravados do tema que é borderline, mas hoje a gente vai falar de border e as relações amorosas. Esse tema é babado, hein? É babado, é babado. Então, por que a gente, né, resolveu hoje falar desse tema, né, Thaís? Porque assim, se a gente está falando de um transtorno de personalidade, onde as emoções ficam mais confusas, né, o lidar, uma das características, né, border, para quem ainda não sabe muito o perfil border, vá nos outros vídeos que a gente explica melhor, mas hoje o nosso foco é mais relacionado com isso. Então, vamos lá. Né? Então, por que da escolha? Porque assim, se as emoções já são, né, intensas quando a gente está apaixonado, né? Para uma pessoa border, essas emoções são muito mais intensas. Então, segundo, né, estudos de alguns psiquiatras, né? Então, vamos pensar num termômetro aí de emoções. Então, as nossas emoções têm um número, vamos colocar assim, uma intensidade. Então, vamos pensar que quando a gente está apaixonado, a intensidade para a gente seja 5. Ok? A gente tem uma 5, 6 alta. Põe 4 vezes mais para um border. Sim, porque quando a gente fala de um transtorno de personalidade borderline, como as emoções para eles são muito intensas, muito afloradas, no caso, a gente até brinca, né? Quando a gente tá apaixonada, a gente fica meio borderline, porque a gente fica com a emoção muito, muito exacerbada. Para uma pessoa que já tem essa personalidade, vai ser 4 vezes mais, sem sombra de dúvidas. Exato. Eu achei bem interessante ter um termômetro um pouquinho da gente tentar, porque daí fica um pouco mais palpável também, quando a gente fala 4 vezes mais, dá um número para esse aumento da intensidade das emoções, porque a gente começa também a ter um parâmetro, né, para a gente se colocar no lugar do outro e perceber, peraí, 4 vezes mais, se eu já estou sentindo essa angústia, eu já estou sentindo essa emoção, como é para o outro, né, que tem esse transtorno, tá? O que é importante a gente dizer também é que a gente está falando de um transtorno de personalidade, ou seja, é a forma que a pessoa é a forma que ela lida com as coisas do mundo, né, com as pessoas, com os acontecimentos, com os objetos, né? Então é uma forma de ser no mundo e de como lidar emocionalmente, né, com essas coisas que a pessoa encontra no dia a dia, né? Desafios, cobranças, frustrações e assim vai. E agora a gente vai falar das relações amorosas, né? Então vamos lá. Eu vou dar algumas características aqui, border, né? Você vai me complementando, Sim. né, Thaís? E algumas, é assim, as pessoas com o transtorno transtorno da personalidade borderline, o TBB, apresentam instabilidade nas suas relações em relação à autoimagem também, afeto, impulsividade além do comum. Sabe aquela coisinha que a gente fala, o 880? É muito, assim, uma característica border, né? Ou 8 ou 80, né? Sempre nesse tipo de funcionamento. E nesse tipo de funcionamento que pode variar durante o dia todo. Sim, tá? que é diferente do bipolar, né? É importante a gente colocar. O borderline, Isso. geralmente, ele vai oscilar nessa questão do 880 no mesmo dia, a depender dos acontecimentos, que é diferente do bipolar, que a gente tem um episódio só falando sobre isso, mas acho importante a gente trazer, que a gente fala de períodos que são mais maiores, né? Então, geralmente a gente tá falando de 1 semana, 15 dias, onde a pessoa tá no humor, que pode ser um humor ok, né? Um humor da mania, que a pessoa tá super eufórica, Produtiva, e etc. e ou aí mais em algum depressiva. momento daquele processo, né, de 1 semana, 15 dias, ela pode entrar num processo já de depressão. Então percebam que tem a questão do tempo que tá muito, que é diferente tanto do border quanto do bipolar. O bipolar a gente tá falando de períodos maiores. No caso do border, no mesmo dia a pessoa pode variar o humor dela, mas tá muito e também por relacionado... motivos diferentes, né? E tá muito relacionado a exatamente isso, por coisas que afetam aquela pessoa e que, de alguma maneira, o ambiente proporciona aquilo. Alguma coisa acontece que faz com que o borderline
mude ali e fique mais instável. Diferente do bipolar, que não necessariamente precisa haver um acontecimento externo. Pode ser uma questão muito mais interna, que pode deixá-lo tanto no seu humor de mania como no seu humor depressivo. Exato, né? E aí também depois a gente entra no critério de tratamentos, né? Que também é bem diferenciado para um e para Uhum. outro, né? Então vamos pensar lá. Outra coisa também que é a característica que leva, né, essa mudança de humor que é diferente do bipolar, que seria o border, ele gasta uma energia, ele se esforça demais para evitar o abandono. Abandono que pode ser real ou imaginário mesmo, né? Sim. Tem muito essa aí do imaginário de, ele vai me largar, nem aconteceu, a pessoa já antecipa, né? E entra num estado de ansiedade super alto em função disso. A baixa autoestima, né, que é uma característica também bem vista no border, senso de eu precário, né? Então, tem uma coisa bem interessante que a gente fala, né? O border, ele se espelha muito no outro, né? Ele tem muito uma coisa de, né, de refletir sua imagem no outro. E aí, o que que acontece? Ele perde essa identidade dele, né? Então, por exemplo, às vezes não é para todos, tá, gente? Nunca aqui, né? Psicologia nunca é uma coisa exata, mas às vezes a gente chega no consultório e tá com bordo e se pergunta para ele, fala de você, quem é você? Ele não consegue falar, ele trava, né? Sim. Porque ele tem um senso do eu precário. Sim, Né? e ele precisa desse outro para se reconhecer enquanto sujeito. Exato. Tanto é que é muito comum você ver pessoas com este transtorno que elas vão. Praticamente eu falo que eles mudam muito Meio a camaleônico, autoimagem. né? Parece. Geralmente, então, por exemplo, ela pode ter cabelos coloridos, muitos têm muitas tatuagens. Gente, Tatuagens, de pode novo, a ter. gente não tá falando que todo mundo que tem tatuagem é border, pelo amor de Deus, né? Porque depois o pessoal vem nos comentários, Não, não mas eu é. tenho tatuagem e não sou border. Gente, a gente tá falando de algumas características que podem não estar presentes. Então, pode ser uma pessoa que mude muito de cabelo, que mude muito, por exemplo, faça muita tatuagem, que mude o estilo de se vestir com Tá muita andando com uma constância. certa grupo, né? E vai Isso. começando a pegar o estilo do grupo, tanto em vestimenta como jeito de falar, de agir, de pensar, né? Parece que cria um tipo de um mimetismo, né? Quando se aproxima das pessoas, Isso né? aí. Podem apresentar também condutas impulsivas, de abuso e risco, não são todos. A gente pensar que borders são borders, né? Dentro da personalidade border são várias personalidades. Então, a gente pode pensar que se põe em risco ou que não se põe em risco, né? Tem pessoas que tentam contra a própria vida, sendo border, tem uns que não, tem uns que são mais explosivos, outros mais implosivos, então tem essa diferença. Então aqui a gente não tá, né, para colocar todo mundo no mesmo patamar, porque a gente trabalha a individualidade, a gente Sim. trabalha o humano dentro da sua complexidade, ok? E aí eu gostaria de acrescentar, né, quando a Tina fala de atentar contra a própria vida, ou muitas vezes ir para esse lugar de autodestruição, gente, a autodestruição ela pode aparecer em uma infinidade de contextos. As pessoas falam assim, ai, como que pode ser isso, né? A pessoa vai lá e tenta, de repente, sei lá, tirar a própria vida. Não necessariamente. Às vezes, essa autodestruição, ela vem por meio de vícios com álcool, com drogas, fazer coisas que podem ser perigosas para ela, sexo sem proteção, por exemplo. Ou aquela pessoa que de repente, sei lá, vai andar de carro em alta velocidade, alcoolizada. Então, tudo Se isso. coloque em risco, né? Exatamente. Então, você coloca a sua vida em risco, às vezes por meio de outros mecanismos que não necessariamente vai ser Seja atentar à própria intencional, né? vida, né? Não é intencional, é inconsciente, mas ela pode fazer isso sim, tá? Pode mesmo, é verdade. Isso, às vezes, é mais fácil ser isso, né? Não ser o intencional, né? É aquele vamos viver loucamente, perigosamente, Sim. né? Porque tem um lado border muito impulsivo, Sim. né? Às vezes se envolver em relacionamentos. Quer ver um exemplo? Né? Claro que não é para todos. Vamos supor, você entra num aplicativo, né? E começa a ali buscar parceiros que às vezes você nunca viu na sua vida, pessoas que, sei lá, podem ter alguma, sei lá, ser um psicopata, né, gente? Venhamos e convenhamos. Pessoas que vão buscando ali relações nos aplicativos, como uma intenção de sair Uhum. para sexo e tudo mais. E aí o cara fala, vem para minha casa e você vai. Sem nem saber quem é, sem nunca ter visto essa pessoa. Isso é uma forma de se colocar em risco.
né? E muitas mulheres border fazem muito isso também, que eu já vi, né? De buscar parceiros no aplicativo por a questão do sexo, porque tem também uma parte dessa personalidade em que elas têm tudo muito exacerbado, inclusive a libido, né? E que Isso. vão lá, né, buscar sexo no aplicativo e vão para um encontro de uma pessoa que nunca viu na vida, colocando-se em risco também, tá? E tem também um sentimento crônico de vazio, né? Então, por isso também a busca no outro, né? Esse espelhamento no outro, porque quando eu não consigo me compreender, né? Me ver de fato, me sentir, me compreender, me ver, eu busco no outro. Então, sempre a pessoa. Eles falam muito, né? É um vazio meio inexplicável. Sempre tem um pouco Uhum. essa sensação que vem, que a gente vai trabalhando isso também com todo carinho, com toda a compreensão, né? Tentando ver o que precisa ali de preenchimento, né? O que está faltando ali, que esse vazio é tão presente, né? E tem uma coisa que eu acho que é o segredo, que não é muito falado essa palavra, mas que tem um livro, né? Eu fui estudando, fui me aprofundando, tem uma palavra que é a clivagem no caso do borderline, né? Tá. Então eu vou até ler um pouquinho aqui, contexto para não sair do que é. A clivagem no contexto do transtorno de personalidade borderline, ele é um mecanismo de defesa primitivo em que o indivíduo divide a si mesmo e os outros em categorias extremas. Então, a gente não falou que o borderline tem aquela coisa do 880? Como ele pensa muito no 880, ou eu tô ótimo, ou eu tô péssimo, ou eu sou muito bom ou não, ele também vê as outras pessoas e as suas relações com o mundo assim. Ele não consegue, não é que não consegue, mas tem uma grande dificuldade em perceber que podemos ser bons em uma coisa, mas também imperfeitos em outra, né? O border, ele tem essa fragmentação, e essa fragmentação ele joga para os outros também, ele espelha nos outros. Então ele não consegue ver que uma pessoa pode ser simpática e antipática ao mesmo tempo, bem-humorada e mal-humorada também, né? Então ele é uma pessoa confiável, mas que às vezes também vai poder ferir a sua confiança. Ele não consegue ver que as pessoas têm defeitos. Ou a pessoa tem totalmente defeito, ou ela é perfeita. Porque é uma dificuldade, porque como ele tem essa questão da fragmentação, Fragmentação. ele também Ele não enxerga o mundo. consegue unificar, né? É exatamente isso que eu ia dizer. Ele não consegue fazer a integração das partes. Isso. E isso é um mecanismo até muito parecido com o mecanismo que as crianças têm, né, Tina? A criança também tem isso, né? Com o amiguinho. É, Não, fica. não é? Nossa, tem. O amiguinho é bom, o amiguinho é mau. Então, para você ver o quanto, é por isso que a gente fala de um mecanismo de defesa primitivo, porque é um mecanismo de defesa que as crianças usam. É muito, né, daquela coisa de defesa mesmo, de se proteger. Então, qual que é a intenção? Tem uma função do porquê que isso acontece. Qual que é a função disso? É que no border é uma função de evitar a ansiedade da ambiguidade e da incerteza. Por quê? Porque a ambiguidade, que é isso, né? Podemos ser as duas coisas, não tenho certeza de nada, tira a segurança dele de controle, de que aquilo é daquele jeito, né? Se aquilo é daquele jeito, não muda, mas muda, né? E aí também fica difícil para o border, porque vamos agora trazer não para o externo, agora para ele. Como ele também se vê fragmentado, que ele não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, então assim, eu sou inteligente ou eu sou burro, não tem meio termo. Né? Não, é diferente de para isso eu sou bom, mas naquilo nem tanto, né? Que a gente consegue fazer as duas conexões, né? Eu tenho, sei lá, aptidão para isso, mas naquele ponto eu já não sou muito, né? Então ele não consegue fazer essa divisão. E aí ele cai nessas duas linhas que para ele isso gera uma ansiedade muito grande. E pensar que é essa ansiedade que vem, lembrando novamente do termômetro, 4 vezes mais forte. A gente às vezes não tem essa ambiguidade, né? Que acontece às vezes que a gente fica inseguro, né, Thaís, com alguma situação. Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu sou bom o suficiente? Imagina para uma pessoa border, Sim, é né? muito mais complexo, muito mais doloroso e difícil, sem sombra de dúvidas, né? E por que a gente escolhe aí no tema falar da relação amorosa propriamente dita hoje, que eu acho, né? Porque esse turbilhões de emoções que não são bem
acolhidas pelo border, vamos pensar assim, de não saber lidar, aquilo tá sempre transbordando, né? Tá sempre transbordando. Imagina, então, nas relações amorosas, como isso fica confuso, né, Thaís? Sim, porque como a gente disse no início do episódio, quando a gente está apaixonado, a gente fica com muito mais intensidade nas emoções, no caso deles, né? É essa rádio no último, as emoções no último Tá volume. tudo à flor da pele. Exato. Então, quando tá apaixonado, então já imagina, né? Vira uma explosão de emoção. Então, parece que assim, quando a gente fala, né, em relações borderline, parece que aí sempre vem uma coisa para emperrar essa situação, né? Parece que sempre vem uma coisa onde a pessoa vai começar a fazer o quê? A dar um jeito de se auto-sabotar, né? Porque as emoções estão ali, a flor da pele. E o medo? E o medo do abandono? Olha o medo que a gente já falou, o medo do abandono, o medo de não ser suficiente, né? Então, vem tudo aí pensado. Então, a tendência de um border começar uma relação super saudável, tá? E se auto-sabotar para que, né, antes que dê errado, eu já termino, por exemplo. Ou eu fujo, ou eu dou um jeito de brigar com o meu parceiro ou parceira, enfim, né? Olha o que começa já a acontecer, tá? Bom, agora vamos falar das relações propriamente dita. Eu adoro essa parte, né? Bora lá. Das tendências de buscas de relacionamento border. Ah, Tina, mas isso acontece sempre? Não. Vamos pensar que tem estudos, né, de tendências de para quais caminhos borders têm as tendências de irem se relacionando. Nem tudo é uma receitinha de bolo, mas há uma tendência e há o porquê, tá? Queria comentar uma coisa que agora você falou, ela vai entrar aqui nessas questões, mas no tipo de relação, mas isso que você falou da autossabotagem, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei aqui pensando e me veio um insight. É, muitas vezes a pessoa com a personalidade border, ela tende a ter relações mais disfuncionais, porque quando a gente pensa em termos psicológicos, o que acontece muitas vezes, gente? Isso serve para border como também para qualquer um de nós, né? A gente tem muito esse mecanismo. A gente sempre fica tentando curar as nossas dores emocionais, as nossas feridas infantis, muitas vezes na vida adulta, por meio de algumas relações. Como o border, ele tem questões de abandono, muito real ou imaginário, que já vem lá da sua infância, Traumas, né? a probabilidade dele tentar curar isso nas relações da vida adulta é grande. Então, quando ele está numa relação que é funcional, numa relação que é positiva, ele vai se auto-sabotar. Porque, na verdade, aquela relação não vai curar aquela ferida emocional. E sim, ele vai buscar uma relação disfuncional para tentar consertar. Olha que coisa maluca que acontece na nossa cabeça quando a gente pensa em curar os nossos traumas, né? A compulsão, a repetição de relações disfuncionais para tentar curar. E aquela que é funcional, você sabota. A gente faz muito isso. Uhum. Sabe aquela coisa tá dando certo e você faz tudo para acabar com Repelir, aquilo? né? Para repelir, porque você ainda precisa curar algo dentro de você. Então, acho interessante a gente olhar por essa perspectiva, não só num quadro border, mas como a gente funciona no dia a dia das nossas relações. Mas era só um adendo, tá, gente? Não, mas é isso mesmo, é um fato super importante, né? Uma coisa leva a outra, tá tudo dentro de um contexto, né? As coisas não acontecem por acaso, Uhum. né? E tem assim, e aí, por que tem essa fama, né? Ai, border entrou numa relação abusiva, né? Tem muito isso, né? Em clínica, no dia a dia a gente vê, enfim, umas questões assim. Por quê? Porque como o border tem um medo de um abandono, né? Real, imaginário novamente, às vezes ele faz de tudo, de tudo para manter uma relação, mesmo que ela não seja saudável, mesmo que a pessoa esteja abusando dessa relação, porque, gente, é muito fácil você entrar numa relação e culpar o border, ok? Ah, tem um transtorno, é impossível viver com essa pessoa. E o seu lado, e as suas questões que você não resolveu para si, seus traumas, seu medo também do abandono, que pode ser nem até real ou imaginário, em menos grau, mas tem. A gente tem questões, tem traumas, tem medos, tem receios, tem ciúme, né? A gente pode ter num grau menor, só que nós temos. E aí, se você também não cuida muito disso, você também não pode ser a pessoa que starta o mal-estar no border? Você não pode ser aquele que está sabotando a relação, abusando dessa relação?
né? Então, isso é um ponto para Sim, questionamento, super importante, até né? porque se você tem ali algumas questões, né, esses traumas que a Tina tá falando, e você se envolve numa relação com uma pessoa que tem essa característica, essa personalidade borderline, provavelmente você também tá tentando curar algum trauma seu. Ou então você tá gostando daquela. Muitas vezes é isso. É Você. cômodo para você. Exato, eu gosto dessa coisa da pessoa ficar atrás, da pessoa ficar fazendo tudo por mim. Então você precisa olhar também qual é o Isso. mecanismo que tá mantendo essa E é relação. por isso que às vezes a gente fala mesmo que o border acaba tendo uma tendência mais fácil de entrar em relacionamentos abusivos inconscientemente, Sim. né? Então, o que ele pode entrar? Alvos de relações narcisistas, que a gente já falou também, os narcisistas, psicopatas. Lembrando, narcisistas e psicopatas não é a mesma coisa, tá? Psicopatas são narcisistas. Todos os psicopatas serão narcisistas, mas não quer dizer que o narcisista é um psicopata, ok? Mas o que a gente tem que falar é que esses perfis, eles gostam de controle, gostam de manipular as pessoas. E se a gente pensar nessa personalidade border, eles têm uma preferência de manipulação e uma facilidade para estar manipulando essas personalidades. Então, olha Uhum. enquanto, né, você pode entrar nessas relações aí. Sim, porque o border, nessa ânsia de ser amado, de ser cuidado e de não ser abandonado, ele vai estar muito mais suscetível a ser manipulado pela tentativa de manter a relação. Então, Exato. por isso que um narcisista e um psicopata gosta desse perfil. Né? E tem uma outra coisa, né? O narcisista, ele se mostra muito como perfeito, né? Ele não é o bom o palco perfeito, né? Aquele que aparece, o que faz tudo bem, né? Porque ele tem isso. E aí, se o border quer o espelho de alguém, ele vai se espelhar nesse narcisista. Ao não conseguir ser o que esse narcisista é, porque não, vamos pensar, ele nunca vai conseguir ser o que o narcisista é, porque o narcisista, ele tem uma empatia muito baixa, psicopata zero. E, pelo contrário, o emocional do border é muito alto, que é o contrário dessas duas personalidades, que a parte emocional é muito falha, no sentido de baixa, né? Baixa emoção. E isso vai bater com o border. É o sofrimento psíquico de lidar com pessoas que, né? O border sentindo todas as emoções e aquelas pessoas mais frias, Sim, ele é uma pessoa né? que sente tudo com muita intensidade e são altamente empatas. Vão absorvendo tudo, né? Exatamente. E aí, mais fáceis de serem manipulados, ok? E às vezes não percebem. Aí, quando o sofrimento tá ali no extremo, né? Que aí já entrou na relação abusiva, aconteceram vários fatores que às vezes a pessoa já está. Eu falo que assim, às vezes a pessoa está destruída já dentro daquele relacionamento, e quando ela consegue sair, né? Tem que ter um trabalho muito grande Sim. aí para a pessoa Porque ela voltar. já tem, né, uma fragilidade na autoestima, e aí se ela se envolve num relacionamento abusivo, a autoestima vai ficando cada vez mais destruída, obviamente, porque o psicopata e o narcisista vai fazer isso com uma Vai usar muito. facilidade absurda, né, exatamente para conseguir manter aquela pessoa sob Vai controle. drenar tudo, né, daquela Exato, pessoa. vampiro, né? Eu falo, Um é uma coisa vampiro. meio vampiresca, né? De sugar tudo. É. E no caso do Bodri, como ele é altamente empata e as emoções são muito afloradas, quando ele chega no consultório, ele chega muito destruído e se culpando muitas vezes, achando que tudo deu errado por conta dele, né? Então, olha como é Exato. perigoso esse tipo de relação. Uma outra coisa que também tem uma tendência a estar se relacionando é com pessoas perfeccionistas. A pessoa perfeccionista, ela é muito caixinha, né? Ela é muito fechadinha, ela vai muito racional, né? Ela vai muito nesse lado. Então, ela se sente atraída por essa coisa mais leve do border, mais colorida, né? Imagina, para quem enxerga tudo em preto e branco, tem uma pessoa ao lado que é tudo colorido, né? Que tem mais emoção, que mostra a vida mais colorida, com brilhos e glitter, ele vai se sentir atraído. E o contrário também é verdadeiro, né? Por quê? Porque o border, ele sente insegurança, ele sente medos, né? E às vezes tem uma certa desorganização. E ele olha para essa pessoa, né? Ele vê essa pessoa como um chão muito, né? Uma coisa, é o porto seguro. Ele Uhum. vê o perfeccionista como o porto seguro, né?
E também tem o lado que a pessoa perfeccionista é aquela perfeita já, que é o desejo do border, né? Querer ser o perfeito, querer ser o seguro, querer ser aquela pessoa realizadora que deu certo. E ele traz essa segurança. Então fica uma troca ali que não necessariamente é algo positivo, porque o que, que pode acontecer? No meio dessa relação, ser esse perfeccionista, e eu não estou falando, tá, de uma pessoa com transtorno não, estou falando de uma pessoa que é mais perfeccionista mesmo. Então, o que que ela vai, o border pode inconscientemente começar a deixar todos os fatores dessa relação, né, todas as decisões para o outro parceiro, porque ele acha que não vai dar conta. Então, como esse parceiro é mais seguro, que sabe fazer as coisas, ele vai deixando na mão do outro, Uhum. né? E vai isso cria uma dependência, né? cria uma dependência. Vai criando uma dependência, sobrecarregando o outro a longo prazo sem perceber, a médio e longo prazo sem perceber, e aí também pode ter um problema na relação, né? A gente não está falando aí de uma relação abusiva, mas a gente está falando de uma relação até que seria interessante, mas que como um pode não conhecer o estilo do outro, pode levar a ser uma relação que não vai para frente em função disso. Por isso que vai uma dica aí, né? Vamos pensar que você é uma pessoa mais perfeccionista, e aí a gente vai falar: você namora com uma pessoa que é border, vá fazer terapia. Por quê? Porque na terapia, essa pessoa perfeccionista, ela também vai se abrir mais. Ela também vai descobrir o que a gente falou um pouquinho antes, né, Thaís? Seus traumas, suas limitações, ciúmes, todos, ela vai trabalhar mais as emoções. E ao trabalhar as emoções dela, né, conhecer melhor as emoções dela, aí sim ela vai ser um espelho bom para o border, porque ela se conhecendo, se tiver uma crise, por exemplo, de ciúme, uma crise de medo de abandono, ou da pessoa achar que não vai dar conta das coisas, você, como um parceiro, está preparado para ajudar o border a passar esse processo sem tirar a autonomia dele. E sem deixar que o espelho do border volte para você. Tipo, a culpa é tua, que você não me ajudou, que você não me deu o apoio porque você que é o forte da relação, né? Porque é diferente, porque como o border vai jogar toda essa responsabilidade para o perfeccionista, né? E vai deixar todo esse peso para ele, se uma hora o perfeccionista não der conta, né, disso, o que que acontece? Vai ter briga, vai se sentir abandonado. Então, saber dividir, e aí que entra essa parte do ajudar, que é falar assim: não, você vai dar conta também, você é capaz disso, motivar, né? Dar calma, reduzir a ansiedade do border sem levar isso como pessoal, sem ser a briga pessoal. Saber separar o que é o transtorno e o que é a pessoa. Acho que esse é a grande diferença. Sim, você está em um relacionamento com uma pessoa border, o border, lógico, vai ter que fazer terapia, mas você também, para saber lidar melhor com a situação e com Sim. você mesma. Até porque uma pessoa que é perfeccionista, aí ele não só vai entender como lidar com esse border, mas acho que aí entra um ponto importante, né, que foi uma coisa que a gente falou em outros episódios. A questão do perfeccionista é que ele também muitas vezes vai querer manter o border No dependendo padrão dele, dele. no padrão dele. E não é. Entende? Por quê? Porque o border vai demandar, certo? Ele vai lá e coloca tudo na mão desse perfeccionista. Esse perfeccionista, geralmente, ele é uma pessoa que ele tende a querer resolver E tudo centralizar e total. centralizar. Percebe como um ali acaba alimentando o trauma do outro, né? Os Exato. Por isso mecanismos que do tem que estar muito outro. bem resolvido para o outro Por lado, isso né? que precisa estar, sim, em terapia para entender o que você também, nessa questão de ser Tem perfeccionista, de gatilhos, né? está demandando nesta relação e está se alimentando dessa necessidade do border que tem de colocar as coisas em você, É perfeito. É né? isso mesmo. É isso mesmo, porque relação é corresponsabilidade, não é um lado só, né, gente? Vamos lá. E aí também tem uma relação interessante que é o border com border, né? E o que que é o border com border? É você se ver no espelho. Tem um lado bom? Tem, porque como você não se reconhece e você consegue ver um outro border, ele vira um espelho para você, um espelho de coisas muito parecidas com você. Então você consegue, talvez por um lado bom, né? Por um lado bom, isso ajuda, porque você consegue se ver de fora,
suas imperfeições, seus lados positivos e conseguir fazer essa unificação, né? Que é difícil para o border, ok? Né? No caso da ambiguidade, aí isso é reduzido, da clivagem que a gente falou, isso ajuda muito, né? A dar às vezes uma anulada nessa clivagem. Né? Porque ele tá vendo o defeito do outro, mas como sabe que é border, ele também vai identificando que faz coisas parecidas e que tá tudo bem. Só que tem uma outra questão que pode dar ruim. Principalmente se não tiver em terapia, né? Essa é a ideia. Porque se ambos não estão em terapia, ou pelo menos um deles não estão, como tem comportamentos muito parecidos em alguns pontos, você pode começar a naturalizar comportamentos nocivos que não são saudáveis, que é o comportamento nocivo do próprio transtorno, né? E aquilo fica natural para os dois. Ninguém tá lá e falando, ó, agora, né, o transtorno é que tá falando, não é você. E às vezes não tem esse termômetro, esse alerta para falar para a pessoa. E aí que o negócio pode dar ruim. Sim, que aí pode virar uma relação tóxica, que é muito Super. comum, né? Então, muitos ciúmes, muita possessividade, todo mundo muito sendo impulsivo. É aquela coisa do adrenalina, não, naftalina pura, né? Tipo, dá aquele choque. Adrenalina pura. Dá aquele choque, aquela explosão, né? Porque ambos têm características parecidas. Então, pode sim se tornar uma relação ali bastante tóxica nesse sentido. Por conta dessa explosão, exatamente pelas características do transtorno, né? Que são essa Exato. questão que você falou da impulsividade, da possessividade, do ciúmes excessivo, de um acusando o outro, né? E criando ali 1 milhão de fantasias de abandono também. Exato, né? Imagina o ciúme desses dois juntos. Nossa, Se não tá, explosão. né, se não tá controlado esse ciúme, né? Imagina o medo do abandono aí em dobro numa relação. Então, né, Nossa Senhora. 4 vezes o dobro. Imagina! Praticamente aqui daqui a pouco tá ficando, né, alto demais isso. Então, tem que fazer terapia, gente. Então, assim, independente do parceiro que o border escolher, ou uma pessoa que não tem o transtorno border escolher, o que é importante é que a gente sempre busque relações saudáveis, leves, né, de parceria. E qual que é o ponto disso? É o autoconhecimento. Quando você vai. Aí a gente não tá falando no transtorno, tá? Estamos falando em pessoas. Quando a gente entra numa relação, a gente tem muito mais chance dessa relação dar certo quando a gente está trabalhando o nosso autoconhecimento. Né? Quando a gente está mais seguro de si, quando a gente sabe um pouco mais as coisas que a gente quer, deseja, a gente vai passar isso para a relação com o outro e vai incentivar também e dar abertura para que o outro também tenha essa troca dentro da relação. Né? Aqui o transtorno ele vem como um ponto que é um pouquinho mais, que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho, mas não quer dizer que em relações que não hajam transtorno, a gente está falando só de ser humano, que isso, né, uma relação saudável, não envolva autoconhecimento. Tem que Qualquer envolver. relação, né? Tem Claro que que para envolver. algumas questões de personalidades, né, que são diagnosticadas, seja com borderline, qual tipo de transtorno que possa existir, entender que a pessoa que aquilo faz parte de quem ela a gente entendendo isso facilita na hora de lidar com essas pessoas, mas não define quem ela é e nem se a relação vai ser positiva ou negativa por meio só do transtorno. É isso que a gente está querendo dizer. Exato. E agora vem um ponto que é importante. Tá bom, dicas. Eu sei que vocês gostam de dicas, dicas de como conviver, né? Você sendo borderline ou a pessoa que está com você, né? Ou você sendo borderline ou a pessoa que está com você sendo borderline. Então, vai algumas dicas aí. Primeiro é você identificar, saber, né, o que é uma identificação projetiva. Então, primeira coisa, pensar que o border ele projeta alguns medos, né, da personalidade dele em você, ok? Então, sabendo que ele projeta isso, e ao você projetar é um espelho. Então, não é com você o problema. Uhum. Né? São medos dessa pessoa que ela projeta em você. Então, vamos supor que o border tá lá. Eu gosto de dar esse exemplo que eu acho que é legal. Vamos pensar que ele tá querendo realizar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, tomar uma atitude e está com medo. Aí o que ele vai? Sempre te pede apoio, sempre te pede ajuda, sempre pede a sua opinião e você tá lá dando, fazendo. Em algum momento você falha. Né? Você falha, você não consegue dar isso. Aí começa a briga, ele joga tudo em você. Então,
ele está jogando é o medo dele em você, mas é o medo dele, não é em você, não é de você, né? Porque ele tem a tendência de jogar como preciso de um culpado. Como eu não consigo lidar, né? Eu sendo culpado, eu prefiro jogar isso para fora. Então, se você souber que no momento, né, dessa briga, dessa situação que está acontecendo, que isso é apenas uma projeção, né? Ao invés de você ir lá jogar, brigar, debater, não. Você vai tentar compreender o que está acontecendo. Por isso que é importante, né, o autoconhecimento e estar em terapia, entender essas coisas. E aí você vai falar, compreendo, vamos sentar. Isso daí não é você, esse é o seu transtorno falando, né? Eu não dou conta de tudo a todo tempo, né? Mas você pode fazer isso sozinho. Se precisar depois da minha ajuda, eu vou fazer isso para você. Então, é saber que não é pessoal quando tem essas explosões do border. Se você levar para o pessoal, então, se for assim, nem começa a relação. Sim. Né? Se você não dá conta disso, né, de lidar com esse tipo de perfil, é melhor você nem se envolver. Quer falar mais algo sobre isso, Thaís? Não, pode continuar. Tá. E uma outra coisa também, que é outra dica, é integrar as partes, né? Que é trabalhar as idealizações. Então, o que é o 880? Lembra da clivagem que a gente falou? Ele não tá olhando você como bom e mal, tá? O teu parceiro border não tá olhando você como bom e mal. Você tá fazendo tudo que tá legal para ele, né? Não deu um não, né? Não caiu numa divergência, tá tudo bem. Então, só que vai ter momentos que você vai se posicionar. Ou não vai fazer o que a pessoa quer. Ou vai ser, né? Vai falhar em algum momento. Vai falhar, Sim. vai dar ruim. Falhamos, né? Então, para não chocar, né, toda vez, para não ter um choque, uma fusão, ou uma fusão não, um distanciamento, uma dissociação. Toda vez que isso acontecer, o que você vai sempre trabalhando nessa relação? Quando você está conversando, quando você está passando por situações, refletindo com essa pessoa, batendo um papo, é sempre você falando de você como os dois lados que você tem. Olha, hoje eu estou bem-humorado, mas amanhã talvez eu não esteja. Hoje eu estou cansado e hoje eu estou animado. Você vai avisando, você vai se colocando que você não é o ser perfeito para essa pessoa. Ajudando essa pessoa, na verdade, a fazer a integração das partes. Porque lembra que a gente falou que muitas vezes a criança tem muito disso, né? De colocar as pessoas como bom e mal. E aí os pais, o que eles fazem? Ajudam a criança a ver ali que aquele amiguinho, olha, nesse momento ele não foi legal, mas naquele momento ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Você vai compreendendo, vai fazendo essa integração. É a mesma coisa, é muito parecido. Para fazer essa integração das partes, de você mostrar que você não é um ser perfeito, de que você tem características positivas, de que você tem características negativas. Então, você vai ajudando ele nesse processo. E uma outra dica, terceira dica, é faça a pessoa refletir sobre os seus atos, né? Porque assim, aconteceu a briga, às vezes a pessoa teve uma crise de raiva, né? Começou a gritar, jogar um objeto, quebrar. Não adianta você ir lá e querer entrar nessa briga, né? Aguarda, espera aquilo dar uma reduzida, porque é momentâneo. Depois senta, conversa e aí começa a fazer a pessoa refletir sobre isso. É sem julgamento, tá? Mas assim, refletir sobre. E é legal você motivar a falar, que a pessoa fale sobre os seus sentimentos, né? Porque ao falar sobre os seus sentimentos, a pessoa também vai começando a aprender a lidar com essas emoções que são muito fortes para ela, né? Então, quando você tem emoções muito fortes, seja para o bem ou para o mal, sei lá, enfim, dependendo de qual emoção seja, ela é tão forte que às vezes você tem a ideia de querer evitá-la, né? Não lidar com essa emoção. E quando você começa, como parceiro, a motivar a pessoa a falar do emocional, fazer trocas, né, de falar sobre sentimentos, isso vai criando um chão seguro para que a pessoa vá trabalhando cada vez mais as suas emoções e que tá tudo bem, que se de vez em quando foi um pouco a mais, um pouco a menos, né? Mas saber que aquelas emoções, elas vão aparecer, que fazem parte da sua vida e podem ser emoções boas, emoções ruins, mas que fazem parte da vida e que a gente vai aos poucos tendo que saber lidar. Sim. Né? É um treino, né? Sim. Acaba sendo Mas eu um acho treino. também que não só, né, abrir espaço para o border falar como se sente, mas você também
Falar é o momento, porque você é o Exato. espelho aí. Se ele tem dificuldade de falar da emoção, não consegue, né, dar o tamanho dessa emoção, você pode começar a criar um continente, um espaço nele, por meio mesmo da sua própria emoção, né? Sim. Você E vai aí não é trazendo sobre, né, o exemplos. julgamento, a acusação, porque eu sempre falo isso e isso serve não só para relacionamentos com border, mas para relações de modo geral, que não é sobre a pessoa, mas sim como você se sente diante de alguma atitude. O que que te magoou, o que que a situação em si, como você se sentiu e não necessariamente sobre o outro, porque tem muito isso. Como você está naquele momento de explosão, de emoção, de raiva e às vezes não consegue falar sobre sentimentos, você acusa as pessoas. Você fala: "Você é mal, você", xingar a pessoa, né, colocar a pessoa ali num lugar de você é uma pessoa ruim que fez com que eu me sentisse assim. Não, a tal situação aconteceu, você de repente, sei lá, você quebrou o meu notebook e fez com que eu me sentisse extremamente triste, magoado, porque era a minha ferramenta de trabalho e etcétera. Então é sobre a situação e como você se sentiu. E não você é um Exato. grandíssimo de um "tã-nã-nã-nã-nã", porque você fez isso. É, porque ao você Não falar, é né? acusação do outro, É né. exato, porque ao falar como você se sente, você põe a outra pessoa para refletir sobre. Porque você Uhum. não está acusando ela, você está falando o que você sentiu sobre o que aconteceu ali. Você está falando de si. E ele tem mais facilidade de olhar para o outro, certo? Uhum. Então, se ele tem mais facilidade de olhar para o outro, é mais fácil você colocar como que você se sentiu, porque daí ele vai ter mais facilidade de refletir. Porque senão vem como culpa, né? Pronto, aí eu sou culpado de ter feito você, você vai me Exato. abandonar. Não, Porque eu aí quebrei seu pronto. notebook. Nossa, não é? Você me odeia por isso. Eu não sou bom o suficiente. Aí começa, Exato. Aí né? Aí vira vem aquela uma briga, né. lista. É. E outra coisa é assim: não abandone a pessoa com borderline. Esse não abandone é o seguinte: sabe aquela assim? Lei do silêncio não funciona para o border, tá? Isso daí é um gatilho horrível, gente. E tem pessoas malvadas que utilizam disso em border, tá? Então, atente-se a isso. Por isso, cuidado com o narcisista, cuidado com psicopatas, porque você pode, né, entrar numa sinuca de bico. Por quê? Porque o border, ele não pode ficar no vazio. Ele já tem o vazio dele. Se você vai, ele briga, 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 você vai lá e ignora ele, não fala, o que que ele vai ressaltar? Vai me abandonar de novo. Ele se Uhum. sente abandonado, ele se sente com muito medo, a ansiedade eleva. Sabe aquela coisa? Não, espera a crise passar. Fale como você se explique. Se você vai se ausentar por um momento, se precisa um tempo para pensar, avise. Não vou falar sobre isso agora, mas a gente vai conversar depois sobre isso, tá bom? Então você já também sempre mantém a pessoa informada. Uma outra coisa também é o combinado não sai caro. Tá, então vamos pensar, como ele tem um grande problema em confiar, porque ele não confia em si, como que ele vai confiar no outro, né? Então, tudo que se você combina dentro de uma relação com border, seja seu parceiro ou não, até para a família, cumpra. Se você achar que você não vai poder cumprir, não prometa. Mas isso Não para qualquer prometa. relação Para também, né, qualquer Tina? Vamos pensar, relação. porque esse tratamento de silêncio, gente, para uma pessoa que não é border já é terrível, imagina para uma pessoa que sente 4 vezes mais e tem questões de abandono, né, aí é uma questão de maturidade também, né, Ah, Tina, de a gente sim. ter uma atitude do tipo: "Não quero falar sobre isso", ou "Isso me magoou e agora me dá um Me dá tempo", um tempo, aí você né. vai, É né, deixar bem comunicar, claro, e aí você não estamos falando vai de sumir. exato, aí eu tô falando de comunicação que serve para qualquer Exato. relação, e no border isso é muito mais Agora forte. essa coisa do combinado é muito importante, porque, né, não adianta você ficar exigindo do border um monte de coisas, se você também não cumpre os seus tratos, porque daí ele vai jogar na tua cara, tá? Aí ele vai jogar na tua cara. Então, né, trato é trato, ok? E fique atento a isso. Aí, isso sim também tá para pais, mães, quando há alguma atitude, falar assim, um não para um border, mantenha esse não. Você vai explicar o porquê do não, você não vai sumir, você não vai deixar no ar, mas você vai explicar o porquê do não, você vai, né, colocar tudo isso, saber que estou aqui para te ajudar quando precisar, mas nesse momento é não, porque aconteceu isso, X, Y, Z. Tá tudo bem explicado e manter isso. Porque se você não cumpre isso,
Você pode achar assim, eu vou fazer porque ele vai se sentir feliz, porque eu tô falando. Não, pode fazer um efeito contrário. Ele vai falar, realmente essa pessoa não é confiável, porque ela fala uma coisa pra mim e faz outra. Mesmo que seja dizer um não pra ela, tá? Esperto com isso. Estabeleça limites claros, né? Então, mas o limite claro, ele vem ali, né, Thaís? Tem que ter comunicação, tem que ter conversa, tem que saber, né? Deixar a pessoa, primeiramente, para ter isso daí dos limites, deixar a pessoa, primeiramente, confortável para falar dos seus medos e você também ser confortável para falar dos seus medos, das suas limitações, enfim, dessa série de coisas, que é, na realidade, um resumão do que tudo que a gente já falou lá desde o começo, né? Uhum. De você se mostrar como um ser humano para a pessoa, onde você vai ter falhas, você vai errar, você vai fazer várias coisas que às vezes você não é o perfeito. Então, acho que aí tá bem, né? Tá bem explicadinho aí, né? E fique atento. Aí tem uma coisa que não é para todo border, mas que pode acontecer, que é fique atento a riscos, né? Então você tem borders que tem, sei lá, tentar contra a vida, ou tem alguns comportamentos de beber muito, abuso de substâncias, pegar o volante como a Thaís foi. Então, assim, nesses casos, que são casos mais Eu fui não, severos. amiga. Você falou assim, como a Thaís foi, vamos Não, pensar como que a Thaís falou. Desculpa, Thaís, você não foi. Não, você não fez vão pensar nada que eu abusivo Não, ainda. pelo amor de Deus, eu tô brincando, gente. É porque ela falou como a Thaís foi, vão pensar, meu Deus, a Ainda Thaís bem que pegou você o ouviu. carro E saiu dirigindo embriagada? Não foi. Não, ela não fez isso. Como a Thaís falou anteriormente, amiga, obrigada. O que acontece? Quando você começar a notar que tem situações muito de risco, é muito interessante que você incentive e alerte essa pessoa a buscar ajuda. E aí a gente está falando não só de ajuda terapêutica, né, psicólogos, etc. A gente está falando realmente de ajuda médica. Por quê? Aí a gente entra um pouco no tratamento do border, né? O tratamento, eu sempre falo, eu recebi uma crítica um dia no meu Instagram, tina.psi. Eu recebi uma crítica uma vez que eu tenho um vídeo gravado, até um pouco antigo, que fala assim: o principal tratamento para border é terapia. Entrou uma pessoa, foi super mal educada comigo, tá lá nos comentários, não apaguei não, eu dei uma resposta bonitinha. Como assim que o principal tratamento para border é terapia? Sim, é terapia. E eu assino embaixo, é terapia. Mas não estou tirando as outras necessidades. Por que é terapia? A gente não está falando num transtorno de humor como é a bipolaridade, tá? Que o principal tratamento é medicação. É medicação em primeiro, porque se ele tá, vamos pensar num bipolar, que aí é legal a gente entrar nisso, vamos pensar no bipolar, que ele tá totalmente desestabilizado o humor. Ele não vai conseguir prestar atenção na terapia. Ele primeiro tem que estar estabilizado para ele poder ficar melhor na terapia. Então, primeiro se medica, né? Quando a pessoa estabiliza, vai para a terapia, tá? Uma coisa não anula a outra. Agora, no border, a gente não sabe, é muito amplo, né? Então, assim, primeiro terapia, porque é um problema de lidar com emoções. A gente não tá falando do humor fechadinho, né? Que você vai dar um remedinho para humor. Não. A gente está falando primeiro de administrar emoções, porque aí pode haver ansiedade, pode haver depressão envolvida, pode haver uma série de outros transtornos que estão associados, mas o principal é o border. Sim, porque quando a gente fala de personalidade, aí a gente volta para a história do transtorno de personalidade, é a maneira da pessoa de ser e a Isso. maneira como ela enxerga o mundo. Então, por que a terapia vem em primeiro lugar? Porque aí você vai ajudando essa pessoa a entender aquelas questões que estão distorcidas Exato. de como ela funciona para que ela possa Pra lidar compreender, né, seu com jeito a de ser. realidade. E aí sim, a partir disso, se houver outras questões associadas, aí pode ser que seja necessária a medicação. Entenderam? Isso, é isso mesmo. Então, assim, primeiro você vai fazer a terapia, né? Você vai começar a lidar melhor, compreender melhor a sua forma de ser. A partir disso, né? Associado a isso, a gente pode buscar alguns medicamentos que não vão ser medicamentos para border, para o transtorno border, mas serão, por exemplo, às vezes para ansiedade, às vezes um medicamento para depressão, às vezes alguma coisa do humor também pode ser associado. Mas o principal, e mantenho, border tem que fazer terapia. Isso é fato, né? E conviver também em ambientes saudáveis.
Mas para ele identificar ambientes saudáveis e gatilhos, muitas vezes fica difícil. E aí, como ele não está conseguindo lidar com as emoções, então a terapia também ajuda muito nisso. Ok? Acho que é isso, né, Thaís? Sim. Tem mais alguma coisa? Acredito que seja isso, né? Eu acho que deu para elucidar para vocês aí o que é, né? Como que são as relações e como lidar com esse tipo de transtorno. É claro que muitas dicas aqui servem para qualquer relação, como eu coloquei. Não, de preferência, né? Para todo mundo seria perfeito, né? Todo mundo todo mundo apaixonado é um pouco borderline. Exatamente. Por conta das emoções afloradas. E a gente tem traços border. É até legal que a gente fala sobre algumas coisas que a gente vê. Se a gente começar a analisar, né, ainda mais o que é importante, quem está convivendo com border e começa, né, a estudar, a se interessar pelo assunto, ele vai começar a descobrir vários traçozinhos border, só que em menos intensidade, né, com uma intensidade menor. Então, você vai descobrir também que esses traços também podem virar gatilhos seus. Por isso que também é importante estar na terapia, para você lidar, né, a família, o namorado, né, as pessoas que estão no entorno dela. Até porque o transtorno, a gente fala aqui, né, de transtornos, de questões psicopatológicas, mas a gente sempre reforça, isso não define 100% de quem você é. É uma parte de quem você é o modo como você funciona. E a nossa ideia aqui é sempre trazer conteúdos e informações para que vocês possam se entender e lidar melhor com isso, e não para definir e usar como muleta também. Exato, não vamos passar a mão na cabecinha, não. Exatamente. É isso aí. Gente, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui pra gente nos comentários. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só né? isso, tá isso. Então, gente, deixem seu like. Se vocês acham que esse episódio fez sentido para alguém que vocês conhecem, encaminha, compartilha. Quanto mais vocês compartilharem, derem like, isso ajuda o canal a crescer, a levar o nosso conteúdo para mais gente que possa se beneficiar do que a gente está falando aqui. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários um hashtag relacionamento amoroso. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até.